Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Renato Ritt e nós vamos ter a oportunidade de falar aqui, mostrar para vocês uma série de temas sobre aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu tenho uma expertise para fazer, que é a parte de gestão de negócios, estratégias, desenvolvimento de pessoas e mentoria, né? O tema principal do nosso canal é mentoria. O nome Minuto Mentor nasceu há alguns anos atrás. Tive a oportunidade de fazer um programa. Esse programa, ele eram inserções pequenas na rádio, né? E daí nasceu o nome acabou sendo um nome que ficou aí bem conectado com a minha pessoa. Então nós decidimos manter aqui no canal do YouTube o Minuto Mentor. Obviamente que a gente vai usar aqui o espaço um pouquinho maior, né? A gente tem mais tempo do que tínhamos lá na rádio. E a ideia é falar com vocês, trazer assuntos de temáticas que são tendências na área de gestão, na área de liderança. E eu espero que você goste. Se você gostar, aí deixe o seu like no canal, se inscreva no canal. E espero que você esteja conosco aqui várias vezes assistindo esse conteúdo. Eu queria contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Eu venho de uma área de técnica, de uma área de consultoria, né? A minha formação, eu sou engenheiro mecânico, apesar de trabalhar hoje fortemente com pessoas, né? Com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de equipes, mas a minha formação de carreira, de profissão, foi lá atrás na engenharia mecânica. E é interessante porque o meu grande sonho era ser um piloto de avião, né? Lá onde eu morava, na casa dos meus pais, nós tínhamos ali um segundo plano, uma segunda área da casa, que ficava um ponto bem estratégico. A gente conseguia ver os aviões praticamente fazendo ali a aproximação para poder descer. Para quem conhece São Paulo, ali no Campo de Marte, né, que é um aeroporto bem famoso, executivo, que a gente tem em São Paulo. E aquilo ali chamava muita atenção porque era incrível, né, você ver os aviões. E eu comecei a estudar um pouco meteorologia, mecânica de voo. E no final das contas eu acabei não indo para essa área, apesar de eu gostar muito. Até hoje eu acompanho aí os canais dos nossos colegas da aviação aqui no YouTube e gosto muito disso. Enfim, gosto muito de viajar, de conhecer países novos. Vou contar aqui para vocês no canal também histórias super interessantes das experiências que eu pude ter em outros países com essa parte de desenvolvimento de negócios e pessoas, enfim. E eu vou dizer para vocês que eu comecei assim minha carreira de consultor e de empreendedor muito cedo, né? Eu trabalhei alguns anos em empresas, etc. Mas muito cedo fui convidado a empreender um negócio de treinamento, de consultoria, e comecei a migrar para essa área, entrei nessa área e vou dizer que já se passam aí algumas décadas e eu continuo gostando muito disso porque deu a oportunidade de conhecer segmentos diferentes, conhecer empresas diferentes, portes diferentes, culturas, né, multiculturais, algumas globais, outras familiares. E enfim, isso eu acho que amadureceu muito o meu conhecimento, o meu know-how. E o que eu gosto de fazer hoje, eu gosto de compartilhar esse conhecimento. Então, basicamente eu trabalho com mentoria que a gente chama de mentoria estratégica. Eu vou contar um pouquinho disso em algum vídeo aqui do nosso canal, mas também ajudando empresas, né, a encontrar uma forma de se reinventar, de achar um caminho novo, montar uma estratégia nova, enfim. Então é uma área que eu gosto muito de fazer e gosto muito também de treinar pessoas. Eu tenho uma série de programas de treinamento, um que a gente gosta muito, que foi feito praticamente há
2014 nós começamos, né? Final de 2014, que é um programa chamado Mentoria Estratégica aplicada à gestão e aplicada à liderança. É um programa voltado aí para quem quer usar a mentoria estratégica como uma ferramenta dentro do seu trabalho, desenvolvimento de equipes, etc. Enfim, a ideia do canal, ela surgiu, na verdade o canal já existe há algum tempo, e eu queria pegar justamente esse assunto, né, da mentoria, e colocar esse assunto de uma forma bastante simples, bastante fácil de você entender e de você interpretar. Não importa se você trabalha, por exemplo, com uma equipe, se você é um líder, se você é um gestor, ou se você trabalha por conta própria, ou se você é um empreendedor, ou talvez você seja da área de educação, seja um docente, um coordenador de cursos. Você vai perceber que mentoria é aplicável a tudo isso, né? Eu diria que mentoria é algo que já se fazia há algum tempo, já se faz há algum tempo, mas talvez de uma maneira não estruturada, né? Então eu gosto, sempre eu gosto de falar com... Você já pensou, né? Você já lembrou na tua vida, você que tem aí seus 30, 40, 50 anos, não importa, um professor que marcou você, ou alguém que marcou você, né? Alguém que você lembre com carinho, que você lembre com respeito, justamente porque aquela pessoa em algum momento te ajudou, em algum momento te deu um insight, ela entregou mais do que simplesmente um conhecimento para você, né? Ela entregou alguma coisa a mais que te marcou. E aí, quando você relembra disso, você tem uma conexão, e essa conexão é muito forte. E a gente chama isso justamente uma conexão de mentoria, né? Provavelmente essa pessoa, professor, um ex-professor, um amigo, um ex-chefe, alguém da tua equipe, alguém que trabalhou com você, um sócio, alguém que possa ter te dado alguma luz, e essa luz acabou sendo positiva para você, acabou sendo algo impactante na sua vida. Então, o papel do mentor, ele existe na natureza há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, né? O próprio nome mentor, ele vem lá da Grécia Antiga, né? Ele se remota ao poema A Odisseia, né? Onde o mentor era uma figura, o mentor era um papel ali dentro do poema, mas só que era um papel de coadjuvante, ele não era um papel principal. E o mentor tinha lá uma função que era justamente cuidar quando haviam as guerras, e aí o rei precisava, por exemplo, se ausentar muitos meses, às vezes até anos, né? O mentor tinha o papel de cuidar do filho do rei, né? E ali cuidar da família, dar o amparo, proteger e ensinar muitas vezes. Então a palavra mentor vem daí, vem desse campo lá atrás da Grécia, né? E depois isso foi levado para os dicionários, o dicionário do inglês, do francês, e aí a gente tem a palavra mentor, então vem daí. Mas enfim, eu não quero também aqui ficar dando muita aula, que eu acho que isso não é o nosso objetivo do canal, né? Eu gosto muito de contar história, então quem for aqui seguir o canal, eu espero que você siga. Eu vou contar algumas histórias, eu vou contar algumas coisas interessantes que aconteceram, que eu pude acompanhar, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, de casos de mentoria, né? E eu lembro que uma vez eu tinha a empresa consultoria, ela era muito focada no segmento automotivo, né? Segmento que é um segmento obviamente forte, continua sendo muito forte mundialmente. E chegou um certo momento que uma decisão estratégica, a gente decidiu não se especializar ou não nichar, né, no segmento automotivo, e a gente acabou indo para outros segmentos. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma ida ao segmento da hotelaria e do turismo, ou seja, uma área muito diferente, mas uma área que eu gostava muito, porque eu viajei muito. Eu tive oportunidade em uma dessas viagens de conhecer um grande amigo, se for possível eu vou trazer ele aqui
numa entrevista futuramente, que é o Dr. James Lamprecht. E na época o Dr. James, ele é uma pessoa que hoje vive nos Estados Unidos, mas a origem dele é francesa. E o James, ele foi um especialista, um guru na década de 80, né? Uma das pessoas mais respeitadas quando o tema era qualidade, né? Você falava em qualidade, você falava em normatização, processos. Na época se falava muito de normas, né? De ISO 9000, QS 9000. E o James era o cara. Inclusive, quando se começou a falar na parte de meio ambiente, né? Cuidados de meio ambiente, o James também era o cara um estudioso, uma pessoa assim diferenciada. E eu conheci o James num evento, e aí ele é uma pessoa muito divertida, e a gente começou a brincar nesse evento, a conversar dos problemas que a gente tinha, não só no evento, mas os problemas que a gente tinha nos hotéis, nos restaurantes, a qualidade que muitas vezes deixava a desejar, né? Isso eu estou falando dos Estados Unidos. E no Brasil ainda, na época, a gente não tinha uma hotelaria desenvolvida. A hotelaria brasileira era basicamente de hotelaria familiar, né? Eram donos de hotéis, as redes não estavam no Brasil, enfim. E eu achei tudo aquilo lá muito bacana, muito legal. E resolvi estudar um pouco, resolvi trabalhar um pouco nessa área, nesse nicho de qualidade, né? E é engraçado como isso teve um momento, né? Se falava muito em qualidade, década de 80, década de anos 90 também. Se falava muito de qualidade, a qualidade era uma bandeira que tinha que ser defendida, as empresas querendo mudar, as empresas querendo colocar indicadores de qualidade, fazer. Eu sei que eu fui aí trabalhar então com essa questão da qualidade, né? Discuti um pouco com especialistas aí da área e comecei justamente com essa parte de hotelaria, depois apartamentos de serviço, não só de serviço, mas a parte de indústria. E o James foi uma pessoa que me inspirou, por exemplo. O James eu posso considerar um mentor aí do meu trabalho. Até hoje a gente tem boas conversas e recentemente eu fui visitá-lo nos Estados Unidos. Ele continua sendo uma pessoa que eu respeito muito. E dando um exemplo só, uma dessas visitas que eu consegui fazer, eu fui convidado para conhecer o sistema de serviços, né, de excelência em serviços de uma rede hoteleira americana chamada Ritz-Carlton, né, uma rede super famosa que depois foi comprada pela Marriott. E é uma rede assim que você fica surpreso como é que se coloca a qualidade de serviço, né? Qualidade de atendimento à frente do negócio, e como isso é a alavanca do negócio, como isso faz com que o negócio acabe sendo um negócio próspero. E os detalhes, né? O cliente é tratado aos detalhes. E quando me contaram isso, me falaram um pouco, eu tinha lido, tinha feito uma série de pesquisas e tal. E aí eles me convidaram para conhecer alguns dos hotéis. Eu tive a oportunidade de fazer uma espécie de um estágio e conhecer tanto na parte de gestão, a parte de estratégia. E numa dessas idas, né, eu acabei visitando algumas unidades nos Estados Unidos e uma unidade na Europa, em Barcelona, na Espanha. Eles tinham um grande hotel na época lá. E numa dessas idas aos Estados Unidos, na sede da Ritz-Carlton, eu cheguei lá num dia e fui recepcionado lá pela pessoa que era o diretor do programa de qualidade deles. E falando com ele, de repente, toca o telefone e ele fala assim: puxa, mas eu vou ter que parar um pouquinho a conversa aqui, porque o presidente acaba de me chamar e a gente acaba de receber um prêmio, né? Esse prêmio é um dos prêmios na época, um dos prêmios mais famosos nos Estados Unidos, depois do Oscar, né? Toda empresa gostaria de ganhar, que era o Prêmio Nacional da Qualidade.
E aí, muita coincidência, quando ele estava saindo assim no corredor, chegou o presidente, e o presidente estava com o prêmio na mão, né? E aí eu tive a honra de ver ali o prêmio sendo recebido pela empresa. Praticamente fui a primeira pessoa externa à empresa a ver um prêmio bonito. Na época não me lembro quem era o presidente, mas é o presidente americano que entregava o prêmio oficialmente, né? E isso me marcou muito, né? Essa questão da qualidade de serviço. Aí aconteceu que lá os anos 2000, começou nos anos 2000, a questão de qualidade passou a ser um assunto já menos importante, vou dizer assim. Não, obviamente, não deixou de ser importante, mas saiu um pouco do radar, né? Mesmo dos livros, nos treinamentos, em convenções, passou a ser, se falava muito em qualidade, e aí isso acabou caindo um pouco em desuso lá nos anos 2000. Mas eu costumo brincar, e a gente falando até com o James agora recentemente, que esse assunto deveria ser retomado, né? Eu vou contar aqui no nosso canal, vou contar alguns casos interessantíssimos, e que são casos recentes, que eu quero compartilhar com vocês aqui, né? Por exemplo, eu vou falar aqui da saga dos 33 dias com o banco, vou falar um pouquinho sobre atendimento de serviço também. Se der oportunidade, a gente traz alguém também para compartilhar isso com vocês. E é um pouco do sentimento de que as coisas elas acabam andando num ciclo, né? Ou seja, uma hora você tem uma necessidade, uma demanda e uma moda dentro do sistema, e as pessoas focam naquilo e as pessoas seguem naquilo, né? Então a gente teve lá o boom da qualidade, a gente teve o boom da tecnologia, o boom das empresas digitais, né? Agora a gente está falando aí de inteligência artificial, estamos falando de outras ondas que vão continuar acontecendo, mas existe sempre aquela ida de ciclo e a volta de ciclo. Então eu vejo muitas empresas hoje que vão precisar se reinventar quando o assunto é qualidade, né? Existem exemplos muito bons, excelentes, mas existem exemplos horríveis, péssimos, de empresas grandes, de empresas famosas, algumas muito famosas, algumas empresas dessas que têm uma presença em marketing muito importante, mas deixam muito a desejar. Enfim, voltando aqui ao nosso tema, a mentoria acabou sendo alguma coisa que começou a entrar no meu DNA, né? E eu tive sempre a minha experiência, ela foi muito mais voltada ao segmento corporativo, né? Eu não tive assim poucos atendimentos, poucos casos de pessoas que eu acompanhei com alguma questão de vida, alguma questão de transformação pessoal, tal. A minha área nunca foi essa. A minha área sempre foi muito mais voltada ao mundo corporativo, né? A área corporativa que veio obviamente veio da minha expertise de consultor, né? Eu comecei como consultor muito cedo, e tive a minha própria empresa já logo muito cedo. Depois essa empresa não foi bem, a gente teve que se reinventar. Estou falando de crises aí que vocês já devem ter ouvido falar, né, N vezes. E uma das características desse mundo, né, desse mundo da troca, desse mundo da mentoria, é você escrever. Então eu gosto muito de escrever. Eu tive a oportunidade de fazer alguns livros ao longo da minha carreira e continuo sendo muito curioso. Eu tenho prazer em fazer isso. Teve uma época que eu fui convidado, fui trabalhar como blogueiro, né? Isso já tem muito tempo atrás, né? Esse negócio do YouTube ou do blog e tal, eu posso dizer até que foi um dos pioneiros, né? Lá atrás. E eu fui fazer que eu tenho um respeito enorme, fui escrever na Exame, né? E fui blogueiro da Exame por 4, 5 anos, fui um dos primeiros, inclusive. Fui convidado lá e me divertia muito, porque
era uma maneira da gente colocar ali um pouco da nossa opinião, e eu escrevia sobre gestão positiva, né? Na época eu tinha uma pegada dessa de entender como é que as empresas podiam olhar para o seu negócio de uma maneira diferente, não de uma maneira só estratégica ou técnica, mas também de uma maneira de trazendo para dentro do ambiente algo mais humano, algo mais positivo, algo mais interessante para as pessoas, que aumentasse o engajamento, enfim. Eu estou falando isso já faz muito tempo, mas olha que interessante, né? Faz muito tempo, mas engajamento ainda hoje é um problema gigante. Se você fizer uma pesquisa com a turma de recursos humanos ou CEOs mundialmente, com certeza engajamento está lá entre os top 5, né? Continua sendo uma dor, continua sendo algo que as empresas têm lá que discutir, que debater, como é que eu mantenho esse pessoal ligado, conectado, etc. E pensando também que a gente tem hoje uma mix de gerações, né? Então, eu tenho hoje lá dentro das organizações, você vai continuar vendo, você continua vendo pessoas da minha geração, você continua vendo a crescente alta da geração dos milênios, né, da geração Y, você tem chegando a geração Z, e assim vai. Como é que a gente lida com isso, como é que a gente modula isso, né? Como é que as empresas vão lidar com isso para manter essas tribos, todas elas aí conectadas, engajadas dentro do negócio. Eu quero fazer aqui no canal também alguns momentos onde a gente vai falar um pouco das gerações. E eu gosto muito disso, eu gosto enormemente. Eu lembro um dos primeiros cursos que eu fiz em São Paulo de mentoria estratégica. Uma das primeiras turmas, a gente estava com uma turma lá, 20 pessoas, não era uma turma muito grande. E tinha um rapaz, o rapaz era muito novo, né? Uma pessoa jovem, e ainda acho que estava fazendo faculdade, universidade, enfim. E na mesma turma eu tinha um cara lá que o cara era bastante experiente. Já tinha passado por board de empresas, já tinha sido CEO em empresas. E eu lembro que no primeiro intervalo desse treinamento, essa pessoa, ela chegou para mim no café e falou assim: poxa, Renato, mas você não acha que fica estranho aqui? A gente tem um grupo tão interessante, com experiências diferentes, etc. Tal. Mas aí você tem no mesmo grupo, você tem uma pessoa ali, um jovem, assim tão inexperiente ainda, em começo de carreira, ainda estudando. Você não acha que isso pode fazer com que o grupo não se integre direito, que a temática não seja bem abordada, bem discutida, tal? E olha, que eu vou falar para você que aquilo ali me chamou muita atenção, porque foi algo que eu nunca tinha pensado. Eu falei, poxa, mas eu já tinha visto, por exemplo, cursos que a gente focava só. Para você fazer o curso, você tinha que ser gestor, você tinha que ser diretor, você tinha que ter um top level, né, na carreira. Mas não era o caso daquele programa, ele não foi desenhado para isso. E aí, eu falei para ele, eu não sei te dizer, cara, eu não pensei nisso, não sei se isso realmente é um fator que pode atrapalhar ou pode favorecer. Mas me dá um tempo para pensar. E o programa eram 2 dias, e no segundo dia, logo pela manhã, essa pessoa, ela veio para mim e falou assim, Renato, lembra aquele negócio que eu te falei ontem, do jovem, tal, tal, tal? Esquece, porque as interações que eu tive lá com o rapaz, com aquele jovem, o exercício que a gente fez em grupo, esquece. Eu estou aprendendo muito mais ali na interação com ele do que com outras pessoas, que são pessoas mais experientes. Então, são essas coisas que são diferenciais, né? São essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E eu gosto muito de trabalhar com a turma da geração Y, geração Z, porque eu acho que eles trazem um olhar para o mundo diferente, né? E claro que tudo tem prós e tudo tem contras, né? Mas eu acho que tem muito mais prós do que contras, e a gente vê hoje as organizações aí sendo movidas pela turma dos milênios e também agora da geração Z. Enfim, o canal tem essa característica, tem essa pegada. Então eu quero trazer para vocês aqui
com uma frequência, a gente vai ver quanto que a gente consegue trabalhar. Eu quero postar muita coisa. E se você gosta disso, se você gosta desse tema, se você se interessa por isso, não é eu não quero fazer do canal algo acadêmico, eu não quero fazer algo que seja um treinamento à distância, nada disso. Eu quero realmente trocar a experiência com vocês, contar algumas histórias, trazer alguns temas que são temas que eu acho que deveriam ser abordados, né? Hoje eu falei de um aqui da qualidade, né? Porque a gente não volta para esse tema um pouquinho mais, vai um pouquinho mais a fundo, claro que olhando sempre para o ambiente, né? Para o cenário do mundo de hoje. E é isso, esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso grande objetivo aqui do canal. Se você gostou, se inscreva. Se você quiser ser notificado, aí deve ter aquela questão do sino, né? Coloca lá o sininho também. E eu vou contar muita coisa bacana aqui, principalmente com esse grande guarda-chuva que é o tema mentoria. Então, o nosso Minuto Mentor é o canal para que você troque um pouco. Eu também quero ouvir, né? Aliás, eu vou tentar ficar bem próximo às notificações que vocês fizerem aqui, os comentários, se vocês quiserem postar, fazer perguntas, então fiquem aí à vontade. Eu vou gostar muito de interagir com vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos e até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.